Boa noite, está no ar o primeiro episódio do nosso podcast Entre Fatos e Risos. Sejam todos bem-vindos a esse projeto maravilhoso. Confesso que deixei ele engavetado durante um ano, mas graças a Deus está aí. E hoje conosco o nosso prefeito, Pedro, está aqui para abrir, com chave de ouro esse episódio. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa noite, Edivânio, boa noite a todos. Uma grata satisfação, viu, Edivânio, estar aqui. Mais uma vez conosco? Eu lembro que lá em 2024, minha primeira entrevista foi com o Edivânio, né? A gente teve lá um encontro bacana. E hoje abrindo aí, o primeiro episódio do Entre Fatos e Risos, tá? Galerinha, já vai seguindo a gente, tá? Já vai compartilhando essa live, compartilha o link. Vai ter muita coisa boa hoje. Vamos falar sobre vários assuntos, entre ele o mandato, já está aí há mais de um ano, como prefeito de Itabarandiba, saúde, obras, Expoita, muita coisa boa vai sair daqui hoje e muita informação também, tá? É um podcast aí bem informativo, bem descontraído também. Pedro, vamos lá dar início? Vamos lá. Um ano de mandato, e aí, como é que tá as coisas? Edivânio, primeiro, parabéns, mais uma vez aí pelo projeto, é uma grata satisfação mesmo estar aqui no Entre Fatos e Risos. Um nome difícil, mas vai pegar. Um nome difícil, mas queria mesmo te parabenizar. É importante a gente ter um espaço também descontraído para a gente tratar da nossa cidade. Muito obrigado mesmo. E estamos aí, há pouco mais de um ano e meio do nosso mandato, eu e o Valério. E primeiro eu queria agradecer a Itabarandiba, o carinho que eu recebo sempre, tem a minha equipe, chega a lugar nenhum se a gente não tiver uma boa equipe. Sim. E graças a Deus sou muito feliz com a equipe. Isso aqui, agradecimento a todos. Sozinho a gente não faz nada. A população também muito compreensiva, parceira, tem construindo muitas parcerias para viabilizar resultado, para dar continuidade a esse momento importante que a Itabarandiba vem vivendo aí nos últimos anos. E pessoalmente, para mim, é sempre um grande desafio, Estar como prefeito é de uma responsabilidade enorme, mas é uma sede própria nova. O prefeito está na praça, acessível ao povo, e eu, particularmente, eu priorizo muito, sabe, Edivânio? Contato próximo com as pessoas. Eu gosto Não é de gabinete? Eu gosto de estar no meio do povo. No meio do povo, acessível, dentro das nossas limitações, dentro da rotina que é basicamente. Semana passada eu estava em Belo Horizonte, com a agenda, Sim, a gente estava em Belo Horizonte na última semana, inclusive com uma boa notícia, que foi a conquista da nossa unidade de suporte avançado do SAMU. Hoje nós temos aqui uma unidade de suporte básico, nós vamos ter aí a unidade de suporte avançado. Não é só uma ambulância nova, é uma ambulância, inclusive, mais do que isso. A gente tem um equipamento para nos atender nas urgências, nas transferências. Tem um paciente grave que precisa de transferência para o imóvel, você tem aquele suporte aqui. Porque no Jequitinhonha, atualmente, a gente tem base de Araçuaí, Minas Novas e Diamante. Você tem uma urgência, precisa de deslocamento dessa unidade. Mas, enfim, é uma das grandes conquistas também. Nós estamos encaminhando aí com o consórcio para que a gente possa constituir essa equipe o mais rápido possível, para que a gente possa girar. Mas é uma boa notícia que a gente trouxe aí na última semana, e a rotina do prefeito é basicamente essa, tem que estar à disposição. Você flui, Tudo funciona legal. O prefeito sozinho não faz nada, Eu tenho essa consciência muito clara. É igual a Copa do Mundo, Nós tivemos agora um sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão, não. E você sofreu muito no jogo da Copa? Nossa Senhora! Olha, eu vou contar um negócio que eu acho que a culpa do jogo foi minha. Porque eu assisti o primeiro jogo lá na praça e empatou. Os dois últimos, sem ser o de agora, eu assisti na casa do Gil, meu compadre. Ganharam. Fui pra praça agora, perdeu. Mas falando da praça, foi muito bonito, Muito demais. Queria... O pessoal abraçou muito. Eu queria dar os parabéns mais uma vez a Itabarandiba, porque é o momento que a gente precisa torcer junto, criar esse sentimento de cidade, de comunidade, as pessoas socializarem, as crianças. Eu penso muito nas crianças, nos jovens, porque eles vão levar isso, uma memória positiva para a vida toda. Se divertiram muito. Você lembra da sua primeira Copa do Mundo, assim, onde você estava? Eles vão lembrar, não, a gente estava na praça, torcendo, isso que importa. Eu acho que
esses momentos a gente precisa aproveitar muito. Ainda sobre o mandato, Pedro, você já estava com o Luiz, né, como procurador, né, na época dele. Você assumindo como prefeito, teve algum desafio que você enfrentou? Mesmo você já estando lá antes, teve algo que foi... Olha, as dores dos prefeitos, Edivânio, elas são as mesmas. A gente vive num país em que os municípios acabam assumindo a maior parte das responsabilidades. A gente tem uma divisão de atribuições entre a União, estados, municípios, mas a gente vê as mesmas dores. Né? Se cria as políticas públicas e o cidadão mora nos municípios. E as prefeituras têm que resolver tudo e às vezes o Estado fica muito distante. Né? E a gente pode dizer que o Estado é distante da nossa região, é distante do nosso município, o governo federal é mais ainda. Isso, evidente, que é algo que afeta todos os gestores. E esse é um desafio. Hoje, a gente se considera prefeitos municipalistas, que sempre tem um engajamento, né, na Associação Mineira de Municípios. A gente participa dos movimentos porque nós precisamos que os governos estaduais, federais, criem, né, as melhorias, mas também, legalmente, mas também garantam os recursos para que, a carne na ponta nos municípios, você tenha a condição de realizá-los. Certo. E a gente sabe que isso não acontece na prática. Não é? A gente sabe que a maior parte das atribuições recai nas costas das prefeituras, que tem que ter uma gestão eficiente para viabilizar as políticas públicas. A prefeitura, quando eu assumi, graças a Deus, assumi em boas condições financeiras para a gente dar continuidade nas obras. Isso a gente tem demonstrado nos últimos 1 ano e 6 meses. Sempre, né? Tem aquele murmurinho de a prefeitura está com dívida, a prefeitura está assim, assado. Está tudo redondo. Isso a gente tem que esclarecer muito para a população. Né? A prefeitura, a gente tem uma gestão que busca ser a mais eficiente possível, também do ponto de vista fiscal. E isso é atestado, inclusive, né, com reconhecimento nacional. Recente agora a gente está com a nota CAPAG-A do Tesouro Nacional. Poucos municípios, menos de 4% aí dos municípios estão com essa nota. E é uma demonstração da boa gestão das finanças do município, Sim. da capacidade de endividamento, enfim, uma boa gestão financeira. Isso nos traz assim, uma alegria muito grande no sentido que a gente está dando continuidade a um trabalho correto. Nesta última semana, né, o Conselho Federal de Administração, e aí a gente falando sobre governança municipal, mais uma vez Itamarandiba liderando o ranking do Conselho Federal de Administração no índice de eficiência governamental, de governança. Isso deve ser divulgado. Estou te dando essa notícia Sim. aqui em primeira mão. Olha aí, ó. Mas isso certifica o quê? Que a gente está conseguindo manter a boa gestão dos recursos financeiros para viabilizar resultados. Sim. Neste último ano, a gente conseguiu também, né, reconhecimento aí da assistência social pelo Fundo Nacional da Assistência Social, que certifica que os recursos da assistência social estão chegando para apoiar quem mais precisa, né, na assistência social. E eu queria destacar o olhar cuidadoso que a gente vem tendo na assistência social para estar próximo de quem mais precisa. Criamos a Casa de Apoio aqui em Itamarandiba para acolher também as pessoas que estão em tratamento de saúde, ou estão aqui na cidade, ou estão Sim. em trânsito para outras cidades. As gestantes estão usando muito a Casa de Apoio. Nova Casa de Apoio lá em Diamantina, mais ampla, Belo Horizonte também. A gente vem buscando manter, né, as políticas de assistência, também o apoio às entidades. Né? Nós temos muitas entidades que demandam o auxílio da prefeitura, então a gente sempre está junto, Asilo, APAI, Malimarte, né? As grandes instituições que acolhem a nossa população. Isso é muito importante destacar. Na área da educação, nós temos um olhar igualmente muito atento. Nós tivemos agora o selo ouro, né, do Ministério da Educação. Nós estamos conseguindo alfabetizar as nossas crianças na idade certa, né, um reconhecimento já pelo 2º ano por parte do Ministério da Educação.
E isso é resultado de um trabalho sério, responsável e de também capacitação dos nossos professores. Eu falo que Itamaratiba é uma cidade vocacionada para a educação. E a gente fica muito feliz em ver a rede municipal de educação conquistando, né, prêmios, fruto do empenho, né, dos profissionais, da valorização dos profissionais. Né. Pelo segundo ano aí, a gente vem garantindo pagamento do piso nacional para a gente dar dignidade para os servidores, também ampliando as estruturas físicas. Né. Estamos construindo uma nova escola aqui no Nova Itamaratiba, estamos construindo o CEMEI, né, aqui no Nova Itamaratiba, estamos construindo uma nova escola lá no bairro São Geraldo, vamos construir também, está em projeto, lá no povoado Mandingueira, nós vamos ter uma escola, lá no distrito de Santa Luzia também temos uma escola. Sim. Essas duas últimas têm projeto, em etapa de elaboração de projeto para licitação breve, conseguimos comprar terreno lá, inclusive no distrito de Santa Luzia. Aqui no distrito de Santa Joana, também estamos reformando, ampliando o CEMEI. Aqui no bairro Fazendinha, nós vamos ter uma reconstrução da escola. O prédio já ficou obsoleto, né, sem salubridade. Nós vamos também construir lá uma nova escola, atrás ali da igreja de São Sebastião. Enfim, várias obras que a gente vem buscando ampliar, né, a capacidade, pensando no longo prazo. Sim. Também. Para que a gente possa dar maior conforto para os nossos estudantes, maior conforto para os servidores. E vem notícia boa aí também no uniforme escolar deste ano. Já sentei, se estava frio, né? A gente colocou a camisa, né, de blusa de frio. Vai ter o agasalho? Já tem o agasalho. E nós vamos ampliar ainda mais aí os kits para educação, para a gente cuidar bem das nossas crianças. Alimentação, né, é um ponto... saco vazio não para em pé. Jamais. Né? E eu gosto muito de falar sobre essas questões, porque a gente tem um trabalho muito sério entre a educação, uma articulação muito boa da educação com a agricultura. Para a gente garantir nas nossas escolas uma merenda de qualidade, inclusive articulando com as compras da agricultura familiar. Né? Temos aí uma cooperativa da agricultura familiar que a gente mantém, já está há mais de 4 anos, para a gente garantir uma merenda de qualidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Isso é motivo de orgulho. A gente falava aqui da premiação, né, da alfabetização na idade certa, e eu tenho conversado muito com a secretária de Educação para que a gente também foque na educação de jovens e adultos. O analfabetismo é algo assim que desde muito cedo me preocupa, né, porque uma pessoa que não lê, não escreve, ou que precisa dar continuidade nos estudos para ter um emprego melhor, né? Uma inclusão no mercado de trabalho. Agora pensa, aí o pensamento de pai. Aí seu pai, quando você começa a ter uma visão mais ampla do mundo. Quando sua criança chega em casa, ela vai comparar a casa. Se naquela família não tem uma pessoa que possa orientá-la, então, o EJA, para mim, ajuda muito no desenvolvimento também da educação infantil. Dá esse suporte, né? Dá esse suporte em casa, né? Para que a família tenha ali mais possibilidade de auxiliar o estudante nos seus deveres de casa, né? E isso a gente tem buscado ampliar. A rede estadual também faz um bom trabalho. E eu faço o convite, né, para quem está nos ouvindo. Educação de jovens e adultos é muito importante para a vida da pessoa, também para a comunidade escolar, de uma maneira geral. E, Edivânio, a gente tem muitas obras. Eu falava aqui destacadamente, né, sobre educação. E a gente vai ter boas notícias aí. E aí, assim, eu falo uma localidade, e as outras localidades, prefeito, e aqui? Evidente que você não consegue resolver todos os problemas a um só tempo, a todas as demandas. E daí você tem que ter essa eficiência de ver as prioridades, né, qual o cenário que você está ali, para você decidir. Não, olha, a gente está seguindo esse planejamento e o que é mais importante é a gente ter a constância do trabalho, para a gente ter entrega, porque você não consegue fazer tudo de uma só vez. Né? Você tem as limitações de recursos, às vezes mão de obra, que o que o setor privado enfrenta hoje aqui em Itamaratiba, a administração pública também sente essa escassez de profissionais, principalmente na construção civil. É um dos desafios, inclusive,
que a gente enfrenta cotidianamente. Mas o que eu queria dizer é que nossa equipe está muito empolgada. A gente vai deixar um legado também de obras, boas obras públicas aí. A gente falava sobre educação e a gente vem demonstrando isso, né, pelas obras que estão em andamento. Falava especialmente na educação, na saúde também. A gente tem aí metas e planejamentos. Eu queria destacar todas as unidades de saúde da atenção básica, por exemplo. Nós temos 13. Todas elas passaram por reformas Sim. ou manutenções prediais, para a gente dar condições melhores de atendimento, também conforto para os servidores. E um fato muito importante, todas elas com equipes médicas, né? Todas elas com médicos. Isso traz uma satisfação muito grande, porque é para a gente garantir o atendimento da atenção primária. Também mantemos, né, o EMAD. A pessoa está doente, a equipe médica vai em casa, poucas pessoas sabem disso, né? Inclusive, meu avô está fazendo. Tem um enfermeiro que vai todo dia fazer um curativo no pé do meu avô lá. Uhum. Isso é muito importante. Sem faltar. Aquelas pessoas que estão com dificuldade de mobilidade, que elas não podem estar, hoje a gente tem esse serviço, funciona muito bem. O Centro de Especialidades Médicas, a gente mantém. É um grande desafio, inclusive, a gente construir a nossa sede própria do SEM. É uma obra que vai desafiar recursos, planejamento, ao que a nossa equipe está disposta e planejando a enfrentar. Mas veja que muito hoje dos recursos que nós recebemos vai para o custeio. Sim. O desafio é sempre você ter eficiência, apertar no 5, para ter condições de fazer investimento, infraestrutura. A cidade também precisa de investimento, né? Precisa de infraestrutura para ela se desenvolver. Só hoje lá no SEM a gente deve estar lá com uns 30 especialistas médicos, Sim. mais 12 especialidades, né, de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia. Fisioterapia é sempre uma demanda alta, porque hoje nós temos muitas cirurgias de ortopedia. Então, produz muito. As pessoas também vão demandar serviço de recuperação. O SEM aqui, ele atende só Itamaratiba? Não, a gente também atende a outros municípios, mas em sua maioria são itamarantibanos. A população majoritariamente é do município. Tem algumas pactuações Sim. que a gente atende, até para ter ganho de escala, né? Tem as pactuações em municípios da nossa microrregião de saúde, né? A gente também tem essa responsabilidade. Sim. Assim, hoje a gente deve estar, em média, por ano, em torno de 32 mil atendimentos, procedimentos no SEM. Da mesma forma, mais de 32 mil atendimentos lá na Fundação Hospitalar. Uma média, só na Fundação Hospitalar, uma média de 600, 700 pessoas que passam semanalmente na Fundação Hospitalar. Então, nós estamos lá com mais de 20 médicos plantonistas, dobramos o número de médicos atendendo à noite, né, nos plantões. A gente está no inverno e eu queria parabenizar a população de Itamaratiba por ter abraçado as campanhas de imunização. A gente registrou uma baixa da procura das crianças com bronquiolite, porque teve a vacina do vírus sincicial, que previne, né, a vacina previne essas complicações das doenças respiratórias, que sempre pressiona muito a saúde pública. E lá na Fundação a gente está lá com 21 médicos plantonistas, 20 médicos também especialistas atendendo na Fundação Hospitalar. Às vezes a gente fala esses números da quantidade de médicos. Eu lembro as dificuldades que nós enfrentamos ao longo dos anos, até para a gente ter médicos. Que há um tempo não era assim, né? Era escasso. Era escasso. Eu falava que equipe de atenção primária, até um tempo, a gente tinha só médicos cubanos. A gente conseguiu ampliar o número de PSFs, e eu falo, dando continuidade a esse trabalho do Luiz, né? É um trabalho que ele desenvolveu também, a gente vem dando essa continuidade. E hoje a gente tem as 13 unidades de saúde, lutando inclusive para a construção de novos postos de saúde na zona rural. Nós concluímos obra lá no distrito de Dom Serafim, inauguramos o posto de saúde, lá no Divino também inauguramos posto de saúde novo, fizemos a ampliação aqui no 1º de maio também. E é um desafio, né? O grande desafio, na verdade, Edivane, falando sobre SUS, é que um sistema tripartite, você tem as responsabilidades do governo federal, do governo do estado e do município. Sim. Infelizmente, hoje,
Itamarandi ela responde pela maior parte dos investimentos de saúde. A gente ainda tem uma contribuição pequena por parte do governo federal, por parte do estado, no cofinanciamento da nossa saúde. Sim. É evidente que isso demanda recursos. E com uma estrutura que a gente vai ampliando, vai demandando também cada vez mais em recursos, investimentos. Agora, o que eu falo é o seguinte, a população não quer ter essas justificativas, ela quer ter o resultado. O resultado, justamente. É evidente que a gente tem que contextualizar também. E por que a gente tem que contextualizar? Porque a gente demanda também de recursos de emendas. Eu sou muito grato e que eu queria fazer um registro ao senador Rodrigo Pacheco, ao Tadeu Leite, deputados políticos que nos têm ajudado. E recente agora também eu tenho uma pessoa que tem me ajudado muito, que é o Marcelo Aro, para as questões da saúde. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele estava como secretário de governo aqui de Minas. Nosso deputado estadual, Tadeu Martins, a gente construiu um diálogo conjunto e ele tem me auxiliado muito para que a gente possa viabilizar veículos e também recursos para a gente fazer infraestrutura no hospital. Uma das grandes conquistas é a garantia do recurso para a gente comprar o nosso tomógrafo. Bacana. Que é um equipamento caríssimo e esse recurso já está em conta. A partir do momento que a gente conseguiu, a gente já estava elaborando o projeto técnico, porque nós vamos construir o nosso centro de imagem lá na Fundação Hospitalar. O centro de imagem vai reunir a tomografia, a ultrassonografia, a raio-x, endoscopia, esses exames de diagnóstico de imagem para otimizar o nosso trabalho. Principalmente quando a gente tem pacientes com AVC, você precisa de ter um diagnóstico rápido do paciente. Isso faz toda a diferença. Nós conseguimos, com o auxílio do Marcelo Aro, recurso para a compra do tomógrafo, elaboramos projeto técnico, já foi aprovado na Vigilância Sanitária Estadual, agora já está em licitação. Muito em breve nós vamos iniciar as obras de construção do centro de imagem lá na Fundação. E aqui eu registro mais um agradecimento aos vereadores, porque a gente tem um relacionamento executivo-legislativo muito bom. Eu sempre cobro sempre adoto essa postura e sempre também destaco por parte deles a necessidade da gente ter. Sim. E a Câmara Municipal tem feito suas economias para devolver os recursos para a Prefeitura para a gente investir na área da saúde. Por que eu cobro dos vereadores isso? Porque a gente não tem um financiamento adequado por parte do Estado, por parte do governo federal. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com os nossos recursos para a gente investir. Meio que tem que fazer as coisas acontecer internamente. Exatamente. E os vereadores fizeram economia e nós vamos construir o centro de imagem também com recursos da Câmara Municipal. Tem prazo ou ainda não? O mais rápido possível, né? Sim. O tempo é contra o gestor, viu, Edivar? Muito. O tempo corre e assim a gente tem uma consciência muito clara disso. O tempo sempre contra o gestor público, né? A administração pública, ao particular, você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. Justo. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. Então, você tem que captar o recurso, tem ali os projetos, plano de trabalho, depois vai para a licitação. Tudo tem um prazo, né? Até chegar na execução. Você tem que licenciar aquela rotina, essa burocracia, né? Principalmente no Brasil. Não é só chegar o dinheiro na conta e... Mas, assim, a gente está bem animado, né? A gente está agora já na etapa de licitação. Estou destacando essa conquista do tomógrafo para a gente viabilizar o nosso centro de imagem. Vai fortalecer muito, né, o serviço da Fundação Hospitalar e destaco a responsabilidade dos nossos vereadores, da Câmara Municipal. A Câmara Municipal fez economia, conseguimos devolução para comprar um ônibus. Eles fizeram economia agora, conseguimos devolução para comprar um novo micro-ônibus, tá, para chegar agora. Demora um pouco, porque você licita o chassi, depois eles montam onde, depois se entrega, mas tá chegando aí. Agora fizeram economia para compra, para ajudar a custear essas obras de infraestrutura do centro de imagem, muito positivo. E eu já venho conversando, inclusive, com os vereadores para a gente fazer outra economia, para a gente viabilizar mais investimento em infraestrutura no nosso hospital. Porque a gente sabe que municípios como o nosso, a gente tem que desenvolver para atender à média complexidade, para que a gente consiga atender o máximo de pessoas aqui.
quando a gente tem demandas de alta complexidade, a gente precisa ter o suporte para estabilizar o paciente, para transferir o paciente. Sim. Tenho conversado, inclusive, com os vereadores com relação ao UTI imóvel, né? Agora mais uma UTI imóvel para a gente ter suporte. Com a USA também a gente vai ter um suporte maior para que a gente possa seguir salvando vidas. Né? Isso é uma preocupação muito grande que nós temos e o empenho igualmente. A gente, no ano passado, nós conseguimos mudar a tipologia do hospital, um reconhecimento maior em razão dos resultados que ele tem entregue para o Sistema Único de Saúde. Isso tem auxiliado um pouco também, mas é sempre um desafio. Né? Quando a gente fala de saúde pública, outro dia uma senhora me parou e falou assim, Pedro, por que tem fila? Eu falei assim, olha, primeiro porque nosso povo tem amor próprio, se preocupa em cuidar da saúde. Segundo, porque a gente está atendendo, então tem um fluxo. Tem demanda. Né? Tem uma demanda. E na Fundação Hospitalar, e ela me perguntava, era sobre questão de fisioterapia, a gente tem operado muito. Então, gera um fluxo de reabilitação também, né, no serviço especializado. Isso, a gente fica satisfeito em ver a evolução das coisas. Inclusive, práticas exitosas que a Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo, tendo reconhecimento público. Isso é muito gratificante, a equipe fica mais empolgada e, particularmente, nossos profissionais de saúde são muito empenhados, são muito dedicados. Isso faz toda a diferença, né? Quando você tem uma equipe engajada. Eu queria mandar um abraço aí para a nossa secretária Alda, um anjo que nós temos na Secretaria de Saúde, né? A pessoa é muito profissional. Isso, Edivânio, quando você tem um atacante na sua equipe. Mas na área da saúde, né? Que é uma área muito delicada. Então você tem que ter uma pessoa que saiba lidar com isso, né? Sim. Ainda sobre obras, nós temos aí... Está em andamento? Eu creio que sim, né? A rodoviária e tem o nosso estádio também. Cara, hoje nós temos um canteiro de obras, sabe? Às vezes eu saio, eu chego lá na prefeitura, o pessoal, onde você estava? Eu estava na obra, tô botina toda suja. Mas... vamos lá, nós temos o terminal rodoviário, que está em andamento, né? Uma obra que ela tem uma certa burocracia, porque tem financiamento do Ministério do Turismo, então você faz, mede, libera, enfim. Mas é uma obra que está em andamento, né? A gente tem uma expectativa de otimizar essas obras, é uma obra que está em andamento. O estádio municipal, que é uma demanda, né? Se tem uma obra aí, é um sonho, tá? e que a gente vem... trabalhando para viabilizar, né, a entrega do estádio municipal. As obras estão em andamento, né? Graças a Deus. Nós tivemos muitos problemas, né, com questão, às vezes você contrata uma empresa, a empresa é ruim, aí você tem que listar de novo, você tem essas intercorrências, né? É igual que você coloca um jogador e depois você fazer substituição. Mas é uma obra que está em andamento. Do lado lá também nós estamos com o Centro Esportivo, um recurso que nós viabilizamos também no PAC, junto ao governo federal. Nós já iniciamos a obra, né? Então, tem vários outros projetos, Edivânio, que nós estamos trabalhando em parceria também junto com nossos vereadores na captação de recursos. Ali a quadra falando de esporte, né? Ali a quadra do 1º de maio, que é um anseio nosso, tem uma requalificação daquele espaço. Você já deve ter jogado lá, né? Bastante. Quando eu era estudante, era a única quadra que tinha, basicamente, que a gente usava, né? São João não tinha quadra, lá em cima... Deslocava todo mundo para lá, né? Para lá. E aí a gente deve fazer a gente está trabalhando, captamos parte dos recursos, né? A prefeitura certamente a gente vai ter que complementar. É um projeto que está em andamento, a gente está fazendo a concepção de como nós vamos fazer lá. O vereador Massim, inclusive, está captando esse recurso, manda um abraço para ele. Nós estamos com várias obras, falando de estrutura ligada ao esporte, em andamento. Nós temos ginásio poliesportivo lá em Pinha de França, a quadra coberta está sendo construída. Vamos ter também lá em Várzea de Santo Antônio, vamos ter aqui também no bairro São Geraldo, lá no povoado de Salgadinho.
Estou buscando aqui, são várias obras e outras estão por vir também, né? Questão do esporte. E eu falo, quando você constrói uma quadra, não é só para a comunidade escolar, ainda mais num distrito, né? Se torna um lugar de encontro para os eventos, né? Isso é muito importante, criar esses espaços para a comunidade. Sem falar que construção civil, ela também gera emprego, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar para viabilizar mais obras. A gente falava aqui de algumas obras ligadas à infraestrutura relacionada ao esporte, educação, né? O estádio está em andamento, o centro esportivo está em andamento, essas quadras cobertas pelo município estão em andamento, a gente trabalha para viabilizar outros, né? A gente tem outras demandas em outros lugares também do nosso município. Itamarandiba é um município extenso, né? Nós temos aí 7 distritos, dezenas de comunidades, e a gente para ouvir, para construir junto com a comunidade aquelas prioridades, né? Dentro das nossas possibilidades. E quando a gente fala extensão de Itamarandiba, as estradas. Sim. Né? É sempre um grande desafio, particularmente tem sido ainda mais, nós enfrentamos aí na virada do ano, essa última estação chuvosa, né? Algo histórico, assim, as chuvas muito intensas, é evidente que isso Estrada e saúde sempre vai ser uma dor de cabeça, né? Trouxe... É sempre um desafio, né? E ainda mais no contexto do nosso município. Nós tivemos, evidente, com as chuvas, muitas avarias na infraestrutura rural, na infraestrutura urbana. Isso pressiona também os recursos, vai dificultando um pouco. Mas a gente mantém a cabeça firme para a gente ir ampliando. Nós concluímos lá, no último ano, lá no Povoado dos Amados, a pavimentação do distrito. Fizemos também aqui em Padre João Afonso a chegada do distrito. Questão da manutenção das estradas. Nós temos 4.000 quilômetros lineares de estradas para dar manutenção. Quando você começa a dar uma volta e já começa tudo de novo, né? E a gente tem um trânsito pesado, então começa a dar aquelas costelas, você tem que estar atendendo as comunidades. Mas, enfim, esses são os dilemas, né? Eu falo mais uma vez, isso não é justificativa, porque o povo quer que você resolva o problema. E a gente se empenha dentro das possibilidades para fazer isso. De todas essas obras que você citou, você tem mais uma ceia assim, que você quer entregar dentro do seu mandato? Olha... Ou qual delas? São várias obras, né? Eu penso assim, que a gente... eu gosto de falar do conjunto da obra. Porque todas as obras, elas... São importantes. São importantes. É claro, quando a gente pensa na área de saúde, me preocupa mais. Então, eu tenho, nesse horizonte agora, deste ano, a gente está muito foco na saúde e na educação. Sim. Para que a gente possa viabilizar as obras de saúde. Eu citava aqui o centro de imagem. Sim. Nós temos um desafio aí também em outras áreas da saúde, né? Eu comentei aqui, da educação também. As obras grandes estão em andamento, outras que nós temos que iniciar. As questões de infraestrutura urbana e rural são desafios grandes em todas as regiões do município. Eu citava algumas obras que a gente iniciou, outras a gente já iniciou... obras que a gente concluiu, né? Que o Luiz Fernando tinha iniciado, outras que a gente iniciou e já concluiu, outras que a gente já está em etapa de projeto para construção. A gente está fazendo até um novo anel rodoviário aqui, né? Pegando da Rua Laranjeira para sair lá na Rua Fazendinha. É um marco viário que vai trazer uma mobilidade melhor para a população, vai gerar uma valorização também na região, né? Você vai levar uma melhoria. É uma obra que nós estamos construindo ela por etapas e muito em breve, né, a gente vai concluindo-as, entregando para a população. Nós temos vários desafios, né, quando a gente pensa em infraestrutura rural e urbana. Nós ainda temos ruas de terra, que precisam de pavimentação, núcleos que estão em regularização fundiária. Sim. E decisões que... no contexto que a gente precisa também do apoio, né? Eu falo, por exemplo, Copasa. É um grande desafio, a gente sabe que a Copasa está no processo de
privatização. Sim, sim. E isso tem tornado muito difícil, nos últimos anos, obras de investimento, de ampliação por parte da Copasa. Até me reuni com a presidente da Copasa recentemente, porque nós precisamos defender investimentos por parte da companhia estruturais. Na sua opinião, essa questão de privatização é válida? Você acha que é válida? Olha, dizer se é válido, se não é, depende muito do contexto e a forma como está sendo conduzido. A gente pode ver experiências positivas e experiências negativas. Dizer que a experiência da Copasa será boa é algo que a gente tem... Vai ter seus ônus e bônus, né? A gente vai ter que aguardar para ver. Mas os prefeitos, né, a gente também destaca o papel da Assembleia Legislativa, teve uma preocupação grande para assegurar algumas garantias para a população. A gente não defende que haja majoração de tarifa, a manutenção da tarifa social para as pessoas, a facilidade para a extensão de rede, a manutenção dos investimentos estratégicos em infraestrutura. Isso é uma grande preocupação atual. Pode burocratizar mais. Dos prefeitos com relação... Porque quem tem tarifa social, que seja mantida. E que haja também investimento. Ainda mais uma cidade como a nossa, que tem crescimento vegetativo, você constrói uma casa, amanhã tem outra, Sim. Aí você precisa de extensão de rede, que é uma das grandes dificuldades que a gente vem enfrentando. Isso atrasa, inclusive, o trabalho da prefeitura para fazer a manutenção. Eu mantenho um diálogo próximo com os moradores, informo sobre os andamentos, né? Temos grandes desafios aí. Espero que a Copasa olhe com mais atenção para o nosso município. A partir de agora, estive conversando lá com a presidente Marília, super receptiva, e isso a gente precisa de manter esse trabalho. Porque você, para pavimentar uma rua, você precisa que ela tenha água, esgoto, porque senão, como você vai fazer, depois você vai quebrar tudo. E às vezes 2 serviços, 3 serviços. Está utilizando um recurso de emenda, que daqui 10, 5 anos, ao amanhã chega a fiscalização para ver a rua está lá quebrada. Aí vai falar que foi o prefeito, e não a Copasa, enfim. São os desafios próprios da gestão, né, gente? Eu acredito que o que a gente tem que ter a postura e eu penso assim, é sempre viabilizar as coisas. As dificuldades, elas existem, os desafios existem, o que a gente tem é que encará-los dentro do possível e resolver. E uma cidade, ela precisa de ter infraestrutura, seja ela urbana, seja ela rural. Aqui em Tamarandiba, a gente tem aí já alguns recursos captados, que nós vamos fazer algumas ruas, alguns investimentos também já licitados, e isso a gente vai ter nessa constância da entrega, da continuidade. Temos muitas demandas, não só na sede, como também nos distritos. Né? Nos distritos também, uns mais que os outros, nós temos demandas também para pavimentação de ruas, para levar essas melhorias para a população. E é uma preocupação nossa. Né? O que eu falo para as pessoas, as dificuldades elas existem, mas aquilo que está ao nosso alcance a gente está trabalhando para viabilizar. Eu queria até falar sobre um pouco aqui, Edivane, sobre iluminação pública. Excelente. Tá? Porque a gente passa por dificuldades e é importante sempre a gente falar para a população. Nos últimos anos, a prefeitura fez a substituição para iluminação de LED. Sim. Agora, todas as lâmpadas estão queimando a um só tempo, porque chegou no prazo da vida útil delas. E a gente teve problema na licitação, com atraso na entrega de material para o fornecedor. Agora, a gente normalizou, né, o estoque. Nós estamos com a equipe aí trabalhando, inclusive compramos um novo veículo para dar suporte a essas manutenções, mas nós temos ainda muitas luminárias. Eu agradeço a compreensão, eu peço desculpa o transtorno também, mas são questões que a gente está sujeito, né, que a gente está trabalhando para resolver. E a gente trata com muita seriedade essa questão da iluminação, porque aqui nós fazemos a manutenção com a equipe própria. A gente não tem uma empresa para fazer essa manutenção, porque sairia muito caro e
não teria sustentabilidade. O que se arrecada não daria para pagar isso, mantendo para pagar a equipe, fazer as manutenções e a gente ampliar os investimentos na iluminação das praças. Certo. Então, eu queria destacar, por exemplo, no nosso mandato agora, nós conseguimos fazer iluminação lá em Santa Joana, aqui no Trevo Zé Crente, na Praça dos Agricultores, em várias praças lá do bairro São Geraldo. Agora, também na saída para Carbonita, né, lá no Trevo, nós executamos uma etapa lá no distrito de Dom Serafim, enfim. E nós temos outros projetos já elaborados para que a gente possa seguir ampliando a iluminação pontual das nossas praças, né, porque nós temos um grande desafio aí. E se você não tiver uma boa gestão dos recursos, porque você tem que comprar as lâmpadas, você tem que manter a equipe funcionando, você tem que comprar veículo. Aí, se você for contratar uma empresa para fazer esse serviço, o recurso vai todo só aí. Aí não sobra recurso para você ter eficiência de também fazer a manutenção e fazer a ampliação da iluminação pontual, né? Das praças, dos canteiros, porque isso a gente tem feito, tem conseguido avançar. Tivemos essas intercorrências, mas em razão desse contexto e a tendência de normalização, né? Isso eu queria destacar, porque é de suma importância a gente passar a ser transparente com a população e esperdade de trabalho, viu, Edvane? Vamos falar um pouquinho sobre festa Expoita, tá chegando aí, já estamos na semana. Mas antes da gente entrar nesse assunto de Expoita, eu quero destacar que Itamaratiba recentemente está tendo muitos eventos, né, que estão levando o público para a rua. Tivemos agora, né, a Copa do Mundo. Tem aqui, eu queria destacar também, que é o Gleison, né, que vem fazendo um trabalho excelente com a Zumba. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão aí, sobre a Zumba, como é que foi um projeto que você idealizou, como é que foi? Olha, a Expoita está chegando e muito evento, né? Muito evento. Nós temos aí em Itamaratiba, eu falo que os eventos eles são muito importantes. Primeiro, porque para as pessoas socializarem. Quando a gente pensa o que nós enfrentamos nos últimos anos, de pandemia, as pessoas reclusas, todo mundo em casa, e depois a gente vê uma cobrança muito grande por parte da população para ter eventos. Hoje a gente está realizando em média por ano 40 eventos. Tem um circuito cultural, né? São 40 eventos. Isso demanda um esforço, né, muito grande por parte da nossa Secretaria de Cultura, por parte da Prefeitura de uma forma geral. Um abraço para o pessoal aí da Secretaria. A gente tem o circuito cultural, que é para democratizar, levar o entretenimento, o lazer, movimentar as comunidades, os distritos, povoados também. Esse ano são 21 eventos, né, então são muitos eventos. Aqui na cidade também circuito. Nós temos eventos que também são grandes eventos, são apoiados pela Prefeitura. Nós temos aí a Expo Agri, que vai ser em outubro. Recente. A gente mantém uma parceria com a Associação Comercial, com a CIAS-CDL, com os sindicatos produtores rurais. É uma feira que movimenta muito a economia local, né? O setor agroflorestal, que é um dos nossos grandes braços econômicos do município. Então, você tem que fomentar, né, esse turismo de negócios. Nós temos a Maratona Serra Negra aí também, né, muito ligada aí ao turismo de ecoaventura. Ano passado nós tivemos aí na Expo Agri mais de 65 cidades participando, na Maratona mais de 45 cidades. Isso, a cada ano a gente vê novos eventos, né? Tem o Motorrock Antigo Mobilismo, vamos ter os encontros caminhoneiros este ano. Traz uma visibilidade muito boa para Itamaratiba, né? Gira a cidade, né? Quando você tem circulação de pessoas, tem circulação de riqueza, de recursos. Então, também tem esse aspecto de movimentação econômica da nossa cidade, gera turismo. Às vezes a gente fala de turismo, acho que é uma coisa grande lá fora, né? Mas turismo é isso, né? Então, Expoita está chegando, a cabeça do prefeito aqui, quando é época de evento, né? Fica preocupado sobre, né, o andamento. Como vai correr. É uma época que demanda muita energia também por parte da equipe, parte da prefeitura, mas nós estamos aí realizando a Expoita e o pessoal no clima da Copa, né? Agora o pessoal está entrando no clima. No clima do rodeio agora, né? Do rodeio. Deixa eu te falar, a respeito da sua escolha, como que foi feita essa escolha dos cantores?
Todo ano sempre tem que... Tem uma outra questão aqui antes. A gente Vamos falar o negócio é entre fatos e risos, né? A gente fica rindo, mas você falou da Zumba, né? Zumba, isso. A Zumba, eu sempre falo, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com as mulheres. Sim. Porque é as mulheres que cuidam da gente. E a praça enche, né? viu? E a Zumba, ela começou ali num projeto espontâneo, né? Com o Gleison lá. Mas era um projeto que já vinha sendo desenvolvido nos últimos anos pela Prefeitura Municipal, com a Cissa, né? Sim, lembro muito bem. Ela desenvolveu um trabalho exemplar e a gente voltou a organizar a Zumba e a gente pretende ampliar a Zumba. Estamos articulando uma gerência própria de saúde integrativa, né? Que é um nome bonito, né? Que se dá. E isso é muito bacana de ver as mulheres. Um dia eu descia, antes da gente organizar a Zumba, eu descia a rua Fazendinha e estava olhando onde que essas mulheres estão indo. Aí elas se encontravam lá na Praça do Mercado, ainda a gente não tinha organizado a Zumba. Eu falei assim, não, Alda, vamos organizar, vamos abraçar, vamos ampliar esse projeto. Esse resgate das políticas de saúde integrativa foi um sucesso e agora a gente está reestruturando para ampliar. Queria dar os parabéns aí a todas as mulheres que participam da Zumba, porque, gente, isso é saúde física, é saúde mental, as mulheres precisam desses momentos e é prevenção, é uma saúde integrativa. E isso, a gente fica contente de ver os projetos dando certo aqui na cidade e é uma preocupação constante. Questão da Expoita, escolha. Escolha, que todo ano gera esse assunto. Olha, a Expoita a gente sempre adota alguma... É difícil agradar todo mundo, né? Sim. É igual nariz, cada um tem um, né? Então o gosto é igual. Este ano, por exemplo, a gente adotou basicamente como o ano passado. Você tem uma artista. Porque Expoita é a tradição de sertanejo. Sim. Né? A gente tem um circuito cultural que ele... Nós temos os eventos aqui que contempla, né, outras vertentes da música, inclusive, mas a Expoita majoritariamente é sertanejo. É voltado para o sertanejo. Ela é a tradição. Uhum. Então a gente busca ter um sertanejo nacional, um nome nacional, esse ano Ana Castela. Ali é um sertanejo raiz, né, o modão. O pessoal da zona rural gosta muito. Isso aí no sábado, vai ser o de Paulo Paulinho. Sim. Na sexta, né, pulei aqui, na sexta a gente busca ter um sertanejo universitário. Bruno Rosa. A gente tem o Bruno Rosa, um novo nome aí do sertanejo. A gente aposta muito também olha, esse artista aqui, ele está em ascensão, vamos apostar nele. E o Bruno Rosa é um dos sucessos agora do sertanejo universitário. Tem, inclusive, filho do piseiro, né? Você vai levar a madeira até Itupi ou até Ijuá. Nós vamos ver como é que vai ser isso aí. Quando foi apresentado esse nome, eu falei assim, cara, tem tudo a ver com a cidade, né? Que a gente produz a melhor madeira tratada do Brasil. E o cara fala de madeira. E estourou no Nordeste, né? Hoje a gente nem conseguiria trazê-lo aqui, mas a gente conseguiu antes, aí estourou no Nordeste, Norte-Nordeste, né? Conquistou o Brasil, vai estar aí também. É uma segunda atração, inclusive. O 14 bis, porque quem é da nossa geração para trás, gosta de um rock clássico ali, de uma MPB, o pessoal ficou muito feliz também com essa escolha. Para quem é mais jovem, né, é desconhecido, né? Sim. Mas acaba que curte da mesma maneira. São músicas boas. E nós temos o Muriel Alves, que é o Búfalo do Marajó, que nós sabemos o quanto nosso município, a população é apaixonada. O que acontece Eu falo que o povo da roça, a gente é mais boêmio que o da cidade. e eu gosto de estar, inclusive, no circuito e ouvindo as pessoas, porque quando você está ali, as pessoas te falam problemas da comunidade, passam as demandas, né? Você gera uma proximidade real. E é nessas conversas que o pessoal vai falando também, tem esse cantor aqui e tal. E assim, a gente vai ter também todos os dias, né, durante 4 dias, no domingo entrada franca para a população. Não tem limitação de pessoas, como foi ano passado? Esse ano a gente adotou de forma diferente, a gente construiu isso coletivamente também com as forças de segurança aqui da cidade.
E aí a gente entendeu que poderíamos ajustar de outra forma, né? Então o pessoal retira ali, não retira não, né? Você vai chegar, vai entrar no parque normalmente. Sim. E parque de exposição, a equipe está lá montando. Eu fico encantado assim, porque você chega no parque, aí quando você volta já tem uma estrutura. Sim, gigante. É muito rápido, né? O trabalho e é muito trabalhoso, na verdade, né? É o principal evento da cidade, tem um papel muito importante para a movimentação do comércio. E isso aí você já vem executando desde o início do ano, né? Esse é uma festa, é um planejamento de longo prazo. E é sempre desafiador, demanda muita energia, mas é muito gratificante, né? Porque a gente recebe o Itamarã de Banalzinte, a região, e é a principal festa, né, do município. E ficam todos convidados para participarem da Expoita. De 9 de quinta-feira, a 12 de julho, quinta-feira. O pessoal já está esquecendo da Copa, agora vamos lembrar da Expoita. Vamos ser feliz de novo. Eu estava doido pro Brasil ganhar e a gente ter transmissão do jogo no lá, sábado, no né? Parque Exposição. Nossa. Mas agora você vai torcer para quem? Pois é, né? Eu tô aí. Na verdade, eu quase não acompanho o jogo. A Argentina se classificou hoje, né? Achei pois que aí foi ia dar uma praga do Egito. Foi bem pegado, viu? Foi bem pegado. Foi de virado e bem pegado. Prefeito, estamos chegando ao fim? Já? Não? Já. Prosa boa, ela passa rápido, né? Ô, gente, e aqui é mais informal, né? Sim. Entre fatos e risos. Descontraído. E assim, o que eu queria deixar de mensagem para a população. Por favor. Eu queria, primeiro, te agradecer mais uma vez pela oportunidade, ao Cleiton, à Carla, que está aqui também no estúdio, e dizer para a população o seguinte: a gente está trabalhando seriamente, de forma responsável, para que a gente possa entregar resultado. A gente entra agora num período eleitoral, nós temos ainda mais restrições, existe transferência de recursos. O pessoal fala assim, ano eleitoral é bom demais, tem muito recurso. Mas também tem muita restrição nesse período. Isso acaba dando uma travada em algumas coisas. Em algumas coisas, né? Principalmente transferência de recursos. Mas o que eu queria dizer é que a gente tem uma consciência muito firme daquilo que a gente deve fazer, de criar mais infraestrutura, melhorando a nossa cidade, o nosso município. Queria agradecer muito à população pelas parcerias, agradecer também ao Legislativo Municipal. Eu zelo por ter um relacionamento institucional com os nossos vereadores próximo, para que não se desvie no percurso daquilo que é para atender o interesse público, né, para que a gente possa trabalhar melhor. Eu queria agradecer nosso vice-prefeito Valério. Eu falava na campanha que eu tinha ganhado um pai, ganhei um pai. Logo vamos trazê-lo aqui também, uma pessoa, né, pra gente ouvir ele. É uma pessoa que me auxilia muito, né, sempre participativo. Todo dia me passa mensagem, Pedro, olha isso, tem isso. Então, é muito importante, né, ter uma pessoa do lado também. O Luiz Fernando teve uma grande pessoa lá dele, o Lete Monteiro. Manda um abraço para o Lete. E eu estou tendo a grata satisfação também. E a gente falava período eleitoral, eu tenho assim uma expectativa muito grande, inclusive, com o Luiz Fernando, está numa candidatura a deputado federal, tem uma viabilidade real de eleição, Sim. Isso é muito positivo. Aí eu já sonho muitas coisas que a gente poderia fazer ainda mais por nossa cidade. Nos últimos anos, a gente tem tido uma parceria muito importante com o presidente da Assembleia Legislativa também, o Tadeu Martins, o Tadeuzinho. Ele não vai ser mais candidato, então ele vai para o Tribunal de Contas, mas nós temos uma construção também já com a Dalcleve, né, nosso deputado estadual, que é uma pessoa que tem viabilidade, né, ali da eleição. Sim. Foi inclusive ex-presidente da Assembleia, deputados por vários mandatos. E a gente precisa muito de ter essa consciência. Nós recebemos aqui em Itamarandíba também a Marília, candidata ao Senado, e eu falava no início, né, o quanto a gente depende também das emendas parlamentares para a gente manter o custeio da saúde, para a gente manter novas obras de infraestrutura, seja na cidade, seja na zona rural.
Nos últimos anos eu tive um apoio muito grande do senador Rodrigo Pacheco, que não vai estar lá mais a partir do próximo ano. E a gente precisa de ter essa consciência. O Senado é importante. Aqui a gente tem mantido a saúde girando com recursos de emendas parlamentares do senador, máquinas, recursos para fazer pavimentação. Nós temos muitos desafios de pavimentação em todo o município. E hoje a gente recebeu aqui a Marília também. Temos um abraço nela. Se chegando lá a gente vai ter um suporte bacana. Tem o Marcelo Ávila, como pré-candidato ao Senado, também é uma pessoa que tem nos ajudado muito, né? Eu começava a falar sobre ele, né? Ajudou aí na aquisição de recursos para o tomógrafo. Recebi frota agora de veículos para a gente reforçar a Secretaria de Saúde. Os veículos já começaram a chegar, né? Temos aí vans, veículos leves também para reforço do TFD, para reforço para as equipes de saúde. Vamos receber aí mais 4 ambulâncias de simples remoção. E são recursos que ajudam muito para o fortalecimento. Essas parcerias, né? São boas demais. São boas. E também, através dele, a gente tem conseguido outros recursos. A gente deve receber viaturas aí para a Polícia Militar. Também interlocução dele para reforço do efetivo da Polícia Militar do nosso município. Tem essas pautas, e aqui eu poderia falar várias coisas, sim, né? Sei que o tempo já acabou, mas a gente chega num bate-papo, a gente não listou obras, sim, e etc. Mas por que é importante isso que eu estou falando? A gente está entrando num ano eleitoral que nós, enquanto cidadãos itamaranibanos, nós temos que ter a consciência de como nossa cidade estava antes, como ela está hoje e como ela pode ser. E eu estou como prefeito até 2028. Eu preciso de deputados, senadores próximos ao prefeito para a gente viabilizar os recursos. Isso tanto para captação de recursos, para investimentos estratégicos, quanto também para apoio institucional. A gente precisa que haja as portas abertas em Brasília, a gente precisa que haja as portas abertas em Belo Horizonte, para que a gente possa defender também outros investimentos do orçamento do Estado. O Estado, o governo federal, ainda precisa colocar o nosso município, a nossa região, na agenda, no orçamento. Eu falava questões de saúde, o quanto a gente tem que arcar com recursos próprios, e aí você tem que custear, aí falta recurso para você fazer infraestrutura, investimento. Olha esse aparelho, por exemplo. Esse aparelho esse tomógrafo, mais de 2,5 milhões de reais. Isso você construiria uma sede própria do SEM. Né? Então, assim, são recursos que você tem demanda e você precisa de captar. Aí, muitos recursos você tem que custear para pagar folha. Então, eu peço muito, assim, a questão da consciência das pessoas para que a gente tenha deputados próximos do prefeito, para que a gente possa ter melhores condições de captação de recursos de apoio institucional. Eu citava o exemplo do aparelho, eu citava o exemplo dos desafios para a gente ter sedes próprias das nossas instituições, porque grande parte hoje ainda a gente está limitado, porque vai para o custeio, você precisa muito desse apoio. E quando você tem o prefeito próximo do deputado, próximo do senador, dá uma facilitada. Ajuda demais. E o governo do estado, a gente vive aí um cenário, né, de uma indecisão danada, as pessoas estão se articulando aí, mas a gente vai ter a oportunidade de falar. E é bom que aqui no podcast ter mais liberdade para falar sobre as questões políticas também. Mas nós precisamos ter essa consciência de ter essas pessoas que conhecem o nosso quintal, que conhecem a nossa região, que conhece o prefeito, né, que já abriu as portas para o prefeito, tem um relacionamento com o prefeito. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque eu tenho certeza que a gente terá uma ambiência melhor se Luiz Fernando foi eleito deputado federal. Que inclusive já fica o convite aí, que é um grande sonho. Para vir aqui conversar com a gente. E eu torço muito por ele, né? E eu vejo assim uma possibilidade real de eleição muito grande. A região tem abraçado muito a campanha dele. Mandar um forte abraço para o nosso Luiz Fernando. É isso aí. Gente, estamos chegando ao fim.
Antes de finalizar, eu queria agradecer muito ao Flávio, o Flávio do Estrelinha, um forte parceiro que abriu as portas aqui para mim, né, pra gente poder dar início a esse projeto. Flávio, muito obrigado mesmo. Queria agradecer também ao Cleito, que faz parte disso junto comigo, né, se não fosse ele também, vocês não estariam nos vendo. Valeu, Cleito. Carla, que logo vai substituir o Cleito. Tá aqui aprendendo com ele. Vai. E a você, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Ser o primeiro a estar aqui conosco. É um prazer muito grande. Voltará mais vezes, que a gente vai ter muito o que conversar, com certeza. E fica aí o meu agradecimento. Ô, Giovanni, eu que agradeço mais uma vez. Mandar um alô aí também pro Flavinho. O Flavinho é um grande amigo e eu admiro muito o trabalho dele. Esse amor ao rádio. Ele gosta muito. Futebol, tudo isso. Camarandiba é uma grande família, né? Sim. E isso a gente tem que cativar muito, né? Valorizar as pessoas que trabalham. A comunicação, eu admiro muito o pessoal da comunicação. Eu já fui blogueiro, já escrevi jornal e eu gosto muito, assim, das questões dos comunicadores aqui de Itamarandima. Nós temos excelentes profissionais na comunicação aqui na cidade. Esse é um deles. Parabéns. Tô aprendendo, vou chegar lá. Ô, gente, então, um forte abraço a vocês. Muito obrigado pela audiência. E se Deus quiser, terça-feira que vem tem mais, tá? Um forte abraço. Gente. Tchau, tchau. Tchau.